obrigado, Sr. Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa, pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje neste seminário. Muito obrigado também ao Professor Matos Ferreira pelas palavras que acabou de proferir. Eu devo confessar que me sinto quase num regresso às origens. Sinto-me aqui quase como nos meus 20 anos na Universidade Católica de Friburgo, de que guardo gratíssimas recordações, onde tive excelentes professores, dominicanos, aliás, quase todos eles, e onde aprendi imenso. E devo dizer, em resposta às palavras do Sr. Matos Ferreira, que o primeiro tema que escolhi para a minha tese de licenciatura foi exatamente a doutrina social da Igreja. Mas depois fiquei tão seduzido pela filosofia de Aristóteles que acabei de mudar para a ética nicômaca e a teoria da amizade na ética nicômaca. Foi esse o tema da minha tese de licenciatura na Universidade Católica de Friburgo. E quero também dizer que é com muito gosto que eu estou aqui. Eu senti o convite do professor Matos Ferreira quase como que uma ordem, e não tanto como um convite, porque tem sido tão prestável também na sua colaboração com o Instituto de História Contemporânea e com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, aceitando os meus pedidos para integrar júris de teses, e devo tanto também por isso, que seria uma ingratidão da minha parte não corresponder de imediato àquilo que entendi mais como uma ordem, como um convite. Devo dizer também que o tema que me apresentou é um tema aliciante, mas que me causou alguma perplexidade inicial. Desde logo, por causa da expressão cultura republicana. O que é a cultura republicana? De que falamos quando falamos de cultura republicana? Como articular o vocábulo cultura com o vocábulo república ou republicano? Falamos de uma cultura republicana, mas não falamos, por exemplo, de uma cultura monárquica. Não falamos de uma cultura do Estado Novo, para referir o regime que precede e o regime que sucede à Primeira República. E, no entanto, a expressão tem o seu sentido e justifica-se inteiramente. Porque é preciso termos em conta, esta é a primeira nota que eu queria deixar muito clara, que a República, antes de ser um regime político, é, sobretudo, um determinado, eu não diria uma determinada cultura, mas um determinado paradigma cultural, com várias dimensões. Um paradigma cultural de que o regime é uma consequência, é um efeito. Não é o regime político que determina e que cria esse paradigma. Esse regime político é consequência e é criado por esse paradigma cultural. Esta é a primeira nota basilar que me parece importante desde já acentuar. E por isso, quando falamos de cultura republicana, falamos também, afinal de contas, de uma doutrina, de uma ideologia, de uma matriz e de um paradigma, como dizia, marcado, como sabemos, muito vincadamente por uma visão evolucionista, positivista e determinista da história, marcada também por uma concepção laica do Estado e da escola, marcada também por aquilo que eu chamaria a utopia democrática, que é um traço basilar e absolutamente essencial da cultura republicana. E à medida que ia preparando esta minha intervenção aqui, dei-me ainda mais conta disso. Tudo na cultura republicana remete para a utopia democrática. Os próprios movimentos e tendências de que vamos assistir durante a Primeira República, desde a Renascença Portuguesa até à Serra Nova, são, afinal de contas, expressões dessa utopia democrática. Uma cultura também da pluralidade, uma cultura do livre pensamento, no bom sentido da expressão, uma cultura do livre pensamento, uma cultura de intelectuais. É uma cultura que
acentua o papel do intelectual na política e o papel do intelectual, exatamente, na tarefa democrática. É uma cultura do patriotismo, baseada numa ética cívica que, como veremos, transforma o culto da pátria até praticamente num certo substituto do culto religioso, da pátria e da religião. E é uma cultura que impregna o próprio cidadão, uma cultura da cidadania e que transforma o cidadão e que configura uma tentativa de fabricar à sua maneira um homem novo. Neste caso, o cidadão republicano, o homo republicano. Nesse sentido, poderíamos colocar a questão da cultura republicana nestes termos. Afinal, o que é que define culturalmente o homo republicano? E é este o objetivo da primeira parte da minha intervenção. Tentar definir as várias dimensões do paradigma cultural republicano, que tem traços dominantes, que tem uma espécie de menor denominador comum, em boa parte, mas que tem também aspectos que são, desde logo e muito cedo, contestados no interior deste paradigma por uma minoria de republicanos e que, posteriormente, com a implantação da República, irão ser ainda mais fortemente contestados. Há um paradigma que se constrói antes da Primeira República, com a geração de Teófilo Braga, que prossegue com a geração do 31 de janeiro, nomeadamente os contributos também de um Sampaio Bruno e um Guerra Junqueiro, um Vladimir Telles, mas que já estão em contestação estes, relativamente a alguns traços dominantes do primeiro paradigma positivista, para depois da implantação da Primeira República se assistir a um desabrochar de movimentos e tendências que não receiam pôr em causa aspectos fundamentais desse paradigma inicial. É o que faz o saudosismo, Teixeira Pascoais e o movimento da Renascença Portuguesa, é o que faz o pessimismo trágico do Manuel Laranjeira e do Raul Brandão, é o que fará depois o próprio futurismo, com a expressão sensacionista de Fernando Pessoa e a expressão propriamente futurista em sentido estrito de Almada Negreiros, e é o que fará também e em grande medida o grupo Seara Nova, através dos seus maiores nomes, António Sérgio e Raul Proença, deveria inverter a ordem, Raul Proença e António Sérgio. E daí que na segunda parte desta minha intervenção eu procuro caracterizar a forma como cada uma destas correntes, surgidas após a implantação da República, puseram em causa o paradigma dominante da cultura republicana construído antes da implantação da República. Numa terceira parte, ensaiarei algumas conclusões genéricas sobre aquilo que eu penso ser, afinal de contas, os traços comuns desta cultura republicana e algumas das suas tensões internas. Devo dizer que não tive tempo para fazer algo que estava no caderno de encargos do Sr. Marcos Ferreira Medeu, que era uma pesquisa mais aprofundada sobre o estado da questão. Onde é que é necessário aprofundar mais, que estudos é preciso fazer ainda, onde é que estamos mais carentes de contributos. Penso, no entanto, que era importante proceder a esta síntese, porque este é também um dos objetivos deste seminário. Uma síntese sobre os aspectos fundamentais do paradigma cultural republicano e da sua contestação. Eu tendo a acentuar muito esta dimensão contestatária do paradigma
porque mostra que, afinal de contas, a cultura republicana está longe de ser um todo homogéneo, bem ao contrário, seria contraditório com os seus traços dominantes que ela não tivesse suscitado polémica, contestação interna, debate crítico e correntes bem diversificadas. Chega de introdução. Passemos então à primeira parte desta exposição, que pretende fazer uma definição sintética dos traços fundamentais do paradigma filosófico e do paradigma cultural republicano. Disse filosófico, mas trata precisamente do traço filosófico. E eu aqui não vou ser muito original, confesso. Por lá, pouco, evidentemente, a parte conclusiva do meu livro, da minha biografia, sobre o Provenço, do intelectual político republicano, que foi o objeto da minha tese de doutoramento. Por outro lado, socorro e muito dos contributos absolutamente insubstituíveis e, de certo modo, decisivos do professor Fernando Catral, no seu conhecido livro O Republicanismo em Portugal, da formação ao simples. Devo dizer que ninguém melhor do que o professor Fernando Catral, da Universidade de Coimbra, para apontar esta temática, muito mais do que eu. Eu sinto-me aqui numa situação particularmente difícil, porque o grande estudioso destas questões tem sido, sem dúvida, o professor Fernando Catral. Eu talvez dê alguns contributos parcelares de um ponto ao outro, que vão para além daquilo que ele já nos levou como grande investigador e estudioso que tem sido desta temática. Ora, no plano filosófico, o paradigma republicano assentou na construção de um modelo cosmológico e evolucionista. E não digo positivista, porque o positivismo é apenas uma componente deste modelo cosmológico e evolucionista, que combina o positivismo de Comte, o experimentalismo de Claude Bernard, o materialismo mecanicista de Buchner e Vogt e o monismo naturalista de Haeckel, filósofos e pensadores alemães, muito traduzidos em Portugal. E se há aqui o primeiro contributo que eu dou para uma pesquisa a fazer, é precisamente a tentar ver, do ponto de vista da história da leitura e do livro, o que foram as edições feitas e as tiragens feitas nesta altura, no último quartel do século XIX, destes álbuns estrangeiros, que eram verdadeiros êxitos editoriais, que eram muito livros, traduzidos e livros, e incluídos nas várias bibliotecas do povo e bibliotecas republicanas que se editaram nesta altura. Mas este modelo cosmológico evolucionista era articulado com uma visão antropocêntrica e humanística de tipo iluminista, capaz de salvaguardar a liberdade crítica do homem como sujeito de progresso e capaz de salvaguardar a razão como instância de controle da sociedade na transformação do real. Portanto, costumo dizer que o nosso republicanismo é filho do positivismo e neto do iluminismo. Estas são duas componentes genéticas do nosso republicanismo. Nem exclusivamente positivista, nem exclusivamente iluminista. E por isso, mais do que um simples instrumento de justificação que existe, à boa maneira positivista clássica, o positivismo cientista republicano arvorou-se em arma de contestação da ordem social conservadora monárquica e de fundamentação de um imaginário social prospectivo. Só que, no plano ontológico, derrapou também, em boa medida, para um estreito materialismo monista determinista, como meio de melhor alicerçar a crença na vitória final da razão e do ideal humanista. Esta deriva para um estreito materialismo monista determinista tornou este paradigma filosófico do nosso republicanismo algo muito redutor e que facilmente despertou a insatisfação de correntes e de pensadores dentro do próprio republicanismo. Será o caso do Sr. Caio Bruno, que é Junqueiro e outros. Por sua vez, dentro deste paradigma, a República surge como o fim da história. O último período da fase liberal
inaugurada com a Declaração dos Direitos do Homem. E é por isso que o nosso republicanismo é um republicanismo muito determinista no plano da filosofia da história, com a história do homem vista como prolongamento da história da natureza, o progresso sociológico visto na continuidade do evolucionismo biológico e do transformismo do cosmos, tudo isto no âmbito de uma mundivivência totalizante de que a República, afinal, viria a ter a mera tradução final no plano jurídico-constitucional. E é, por isso mesmo, um paradigma cultural profundamente otimista. Quase messiânico mesmo. Que vê a República como um fruto natural da evolução do cosmos, da vida e da sociedade. E a Revolução Republicana é o termo dessa evolução, que a ação livre dos homens acaba por desbloquear e apressar, em certa medida. Estamos, portanto, na presença de uma visão verdadeiramente científico-determinista que, por exemplo, o positivista como Teixeira Bastos, no seu livro A Crise de 1894, caracteriza da seguinte maneira: a crise do fim do século apresenta a gestação de uma sociedade nova, de uma nova civilização. Na ordem política, o regime republicano-democrático estender-se-á naturalmente a todas as nações do Ocidente da Europa. E na ordem social, o operariado obterá um valioso melhoramento de condições, entre outras medidas, pela regulamentação do trabalho e pela garantia eficaz do direito de cada um aos meios de subsistência. Só que esta visão determinista, cientista, positivista e evolucionista, de raiz iluminista, não esqueçamos também, é complementada ainda com a herança romântica do nacionalismo. E este é o terceiro traço deste paradigma filosófico. A herança romântica do nacionalismo que introduz o finalismo na evolução da história prática. E deste modo, há aqui todo um providencialismo teológico que é secularizado no modo de um humanismo prometeiro, fundado num otimismo ao mesmo tempo determinista na sua base científica, mas também messiânico no seu impulso afetivo de expressão nacionalista. O que é de sublinhar aqui é a evidente força de atração de um paradigma baseado nestes três traços: o positivista, o iluminista e o nacionalista e romântico. Porque são traços muito atuantes na formação de uma opinião pública que está trabalhada incessantemente por estas ideias, através da imprensa, através dos comícios, através da propaganda. E que aparece, ainda por cima, num contexto em que a cultura dominante dos anos 70, por efeito da geração de 70, é engrupado numa cultura de decadentismo e de pessimismo. É um contrato absolutamente extraordinário que avulta nesta altura. Que se contrapõe àqueles desabafos verdadeiramente pessimistas do Oliveira Martins, que dizia sobre um povo excelente, cujo fundo é a fraqueza bondosa de uma grande passividade. Estas qualidades são a origem dos nossos defeitos. De um Oliveira Martins que afirmava: eu francamente tenho vergonha de me apresentar em quem quer que seja lá de fora como português. Desde que além de fracos, além de pequenos e insignificantes, temos de acabar com punhas, o melhor é meter-se cada qual na sua concha, onde se pode sentir a consciência do isolamento honesto. Ou seja, isto é absolutamente extraordinário. Os republicanos aqui fazem o papel de quem tem uma visão completamente optimista, anti-pessimista, anti-decadentista, uma visão de esperança. E isto é extremamente motivador no contexto da época.
Ao passo que afirmações como esta de Oliveira Martins são extraordinariamente desmobilizadoras, como me parece evidente. Não é? E é isto, portanto, que eu queria deixar aqui acentuar nesta primeira abordagem da dimensão filosófica deste prédio. Mas é uma dimensão filosófica redutora. Porque, desde muito cedo, e a partir sobretudo dos anos 90, autores como Sampaio Bruno, principalmente, Guerra Junqueiro também, põem em causa alguns aspectos deste paradigma filosófico. Eu lembro, precisamente, aí as quedas essenciais de Sampaio Bruno da ideia de Deus em 1902, em que, como alguns conhecerão, ele vê a evolução da história e do mundo no plano metafísico como a passagem do espírito homogéneo e puro que foi e há de voltar a ser para um espírito puro, mas diminuído pelo destaque separativo do universo, pelo partimento do universo e do mal que separam de Deus, esse espírito puro e homogéneo inicial, e um terceiro momento em que o universo aspira a regressar ao homogéneo inicial. Portanto, é uma metafísica marcada pela ideia da queda do próprio Deus. Mas uma metafísica que parte do pressuposto da existência de um Deus inicial, que se perde, que é um Deus não omnipotente, embora omnisciente, que representa a unidade primordial de que o mundo e o mal se separam, e um Deus que precisa do homem, que, redimindo-se a si próprio, acaba também por redimir Deus. Isto é uma visão completamente diferente da visão positivista clássica do Teófilo Braga e de todos os coriféus do positivismo. E Sampaio Bruno não era menos republicano, que nem por isso deixava de ser menos republicano que o Teófilo Braga. É um Deus diferente, evidentemente, este que aqui está, do Deus do catolicismo. É um Deus também diferente do Deus indiferente do deísmo. E há uma visão, aqui também, da libertação do homem pela via da fraternidade dos seres, que nega o individualismo. Nesse aspecto que se aproxima do altruísmo solidarista do positivismo, e em que se privilegia todo o esforço da raça humana para operar esta ação redentora e libertadora de regresso à unidade primordial do ser. Sampaio Bruno é um autor que valeria a pena redescobrir e revalorizar, e no âmbito das comparações da República, penso que ele estava a merecer uma boa biografia. Vida e pensamento. Há um livro clássico do Professor Gonçalves, muito interessante, sobre Sampaio Bruno, mas é um autor que merece ser revisitado no âmbito agora das comemorações republicanas. O mesmo modo, Guerra Junqueiro. Há aqui uma redenção pela dor, que também se aproxima do ponto de vista de Pascoais e de Brandão, que falarei mais adiante, que também aposta nesta libertação por uma via redencionista. E aqui quero dizer o seguinte: apesar de tudo, eu considero esta via de Sampaio Bruno e esta via de Guerra Junqueiro, como posteriormente também de Teixeira Pascoais, não tanto como simetricamente oposta à via positivista, mas como algo que se integra, tanto quanto a via positivista, numa filosofia da história republicana, no sentido de ser uma filosofia histórica profundamente otimista e que se baseia no valor da esperança. E nesse sentido, penso que não é correto colocar completamente a oposição a via metafísica com a via positivista. Ambas partilham de uma comum preocupação de redenção.
de certo modo, por aqui, ceder ao termo mais patente da via metafísica, mas que é uma via evolucionista no sentido do bem, no sentido da salvação, no sentido da redenção, no sentido da libertação do homem, e que tem muito a ver também com a inspiração anteriana, não esqueçamos toda a metafísica do bem de André de Quental. Portanto, há aqui qualquer coisa de comum no meio disto tudo. Passemos então agora para a dimensão ética do paradigma cultural republicano. Sem esquecer que, evidentemente, mesmo no caso filosófico, mais tarde, com a Tiara Nova, teremos duas outras alternativas. Voltaremos a elas. A alternativa vitalista, espiritualista, ou espiritualista, vitalista de complemento, e a alternativa neo-racionalista, neo-idealista de António Sérgio, que não se devem confundir, são bastante diferentes uma da outra. Eu tive essa preocupação quando estudei o complemento, a mostrar que uma não se confunde com a outra. Na dimensão ética do paradigma cultural republicano, vamos encontrar como traços mais marcantes o quê? A fundamentação imanentista, positiva e científica da moral, que assenta a inspiração justnaturalista da normatividade da razão crítica universal e autónoma numa base sociológica de natureza orgânica ou historicista, assim a distinguindo quer da moral religiosa, quer de uma simples moral formal a priorística à maneira de Kant. Portanto, a fundamentação da moral, nesta base imanente e pretensamente científica, é algo que marca muito a dimensão ética do paradigma cultural republicano. Mas também uma moral que assenta no culto da vontade, do trabalho e da energia. Portanto, uma moral da virilidade. Uma moral, por isso mesmo, repudia as morais cadentistas. Uma moral que aposta no ideal altruísta solidarista, que por isso recusa ver o indivíduo como um ser abstrato e o insere na sua dimensão social, histórica, geográfica e étnica, superando o atomismo social pela via do associacionismo, sem cair, porém, no extremo contrário do socialismo anarquista ou do socialismo estatista. E, por último, uma moral que aposta no culto da pátria e da humanidade como substituto do culto de Deus e como um único culto público, relegando todos os outros cultos para a esfera do privado. Esta, portanto, a dimensão ética do paradigma cultural republicano, que anuncia facilmente também por esta via futuras derivas nacionalistas. Então, este culto é, graças a esta dimensão do culto da pátria, que nós vemos depois formar-se a alternativa saudosista de Pascoal. Como também este culto da pátria marcará todo um clima mental que poderá levar, por exemplo, o futurismo de Fernando Pessoa aos seus excessos de nacionalismo místico. E que depois terá o seu aproveitamento posterior do Estado. Mas este culto da pátria é qualquer coisa de central no paradigma cultural republicano. E que não era nada que caracterizasse a cultura dominante dos últimos anos da monarquia constitucional. Muito pelo contrário. A dimensão política deste paradigma cultural republicano tem a ver com uma determinada concepção da democracia e do Estado laico. De facto, a concepção da democracia deste paradigma cultural
é mais marcada pela doutrina da vontade geral de Rousseau do que pela doutrina da tolerância pluralista de Voltaire. O republicanismo português tende a identificar a democracia como um regime da vontade maioritária expresso num parlamento concebido como instrumento de um partido republicano que se pretende ele próprio unificador e esmagadoramente maioritário. Como órgão de participação política do todo republicano e que vê a sociedade como a comunidade dos cidadãos politicamente organizados. Portanto, é uma democracia, de certo modo, antiliberal, no certo sentido. Antiliberal no sentido de anti-individualista, no sentido que fortalece a dimensão comunitária da sociedade contra quaisquer derivas de tipo individualista liberal. Claro. Depois temos a concepção, então, do Estado laico. Aqui, o paradigma cultural republicano tende a cair num laicismo anti-religioso e anticatólico que fere, de facto, a neutralidade do Estado. Porque ao Estado republicano competia, dentro deste paradigma, realizar a sociedade ideal prometida pela teoria evolucionista. E para isso competia-lhe eliminar todos os obstáculos culturais de natureza reacionária. Para fabricar um homem novo, o Estado laico teria de pôr em causa formas de alienação religiosa, de forma a poder mobilizar todas as energias afetivas para a construção da nação republicana. É evidente que, com um paradigma cultural, com uma marca filosófica tão forte como esta que eu aqui defini, o choque com a religião oficial era praticamente inevitável. São duas grandes multidivertidas que se enfrentam. Sobretudo a partir do momento em que o Papa Romano decidira declarar guerra às dinastias do século, com o Silários de Pio IX e o Concílio Vaticano I. O Estado assumia a plena responsabilidade da formação moral e cívica dos cidadãos, no respeito pelos princípios republicanos e patrióticos e pelos valores da modernidade encarados da nova mentalidade positiva, científica e racionalista. E a escola laica, com o professor investido da produção de sacerdote laico, tornava-se deste modo indissociável do Estado laico. E o homem laico e republicano não manipulava pelo par o produto final desta escola. Como bem notou Fernando Catroga, o vetor laico do paradigma republicano conduzia a uma situação paradoxal. Em nome dos fundamentos do liberalismo, o Estado protagonizava uma política de ensino antiliberal. Em nome do antiliberalismo, a Igreja reivindicava, por seu lado, uma política de ensino liberal. Este paradoxo conduz, então, a esta visão da escola laica. Vejamos, então, a concepção, o traço demopédico do paradigma cultural republicano. O discurso pedagógico republicano privilegia como objetivos a formação, primeiro, de bons cidadãos, que é um bom cidadão aquele que é ativo, enérgico e altruísta. Segundo, bons patriotas, mediante a transmissão da tradição nacional com vista à recuperação do orgulho pátrio. Terceiro, de bons profissionais ao serviço do progresso económico. E, portanto, o modelo de ensino privilegiado é aquele que é orientado para finalidades de ordem política e económica. A partir daqui, os republicanos diferem das estratégias a seguir.
Grosso modo, há uma estratégia que privilegia a chamada revolução de baixo, que privilegia o ensino primário, o combate ao analfabetismo, e há uma estratégia que privilegia a chamada revolução de cima, que, pelo contrário, concede mais importância à reforma do ensino superior e do ensino secundário. Porque, e é esta a linha, aliás, também da Tierra Nova, porque é mais importante formar bons professores e revolucionar ou reformar a mentalidade das elites dirigentes, porque só a partir daí se pode também, finalmente, encontrar um novo modelo educativo e uma educação mais eficaz para todos. Esta utopia demopédica privilegia a figura do intelectual professor, visto como um modelo de virtudes cívicas, como o oposto que extirpa os preconceitos e fanatismos que impedem de alcançar a cidadania, o responsável pela educação cívica, moral e patriótica. E por isso, educar os educadores é, sem dúvida, uma prioridade estratégica. Esta utopia demopédica, para além da escola, envolve também toda uma cultura da conferência, da festa cívica, do comício, do jornal, da récita, do livro e da revista. A cultura da revista é uma cultura muito importante, uma marca muito importante da cultura republicana. Deixarei isso para a parte conclusiva. Parece muito importante ver a cultura republicana como uma cultura que se cria, que se organiza, que se difunde através de revistas que são órgãos de movimentos e que estes 20 anos entre o princípio do século e o final dos anos 20 são verdadeiramente de uma riqueza extraordinária no que diz respeito à criação de múltiplas revistas de ideias, umas mais de características estéticas, outras de pensamento, as mais variadas, uma pluralidade verdadeiramente assombrosa. Por último, gostaria de sublinhar uma última dimensão deste paradigma cultural republicano, que é a dimensão estética. E nesse aspecto, os nossos republicanos são muito claros, de uma maneira geral. Eles privilegiam o modelo estético ao modelo do realismo literário e do naturalismo pictórico e pictórico, plástico. Consideram praticamente a única corrente estética adequada à evolução do espírito humano. Correntes como o simbolismo, que surgem dos anos 90, do século XIX, ou o parnasianismo, são correntes minoritárias e, de alguma maneira, desprezadas pelos republicanos. Aquela não é, de facto, a estética deles. Porque a arte está ao serviço do bem. A arte é qualquer coisa de profundamente gratuito para um bom republicano que se trata. Proença, na sua resposta ao inquérito da Águia de 1910, 11, tenta superar este dilema da arte social e da arte pela arte em nome da confluência do belo e do bem. Esta posição de Proença é uma posição heterodoxa no meio republicano da época. Já a poesia de produção, muito marcada com um neorromantismo, é erigida na altura como um verdadeiro modelo estético. Guerra Junqueiro, que também acaba por se inserir numa visão neorromântica, no movimento neorromântico, acabará por ser, como sabemos, uma espécie de poeta oficial do regime, apesar da sua metafísica estar, em grande parte, em contradição com o positivismo evolucionista dominante na área republicana.
Isto fará com que a cultura artística republicana, a cultura literária republicana, não seja em si mesmo muito rica. Os grandes cultos afirmam-se já, depois de 1910, numa linha contrária, afinal de contas, a este paradigma naturalista e realista dominante. Os republicanos andaram desesperadamente em busca de dignos sucessores de Hesse e Ramalho Ortigão. Não os encontraram. Não os tiveram, praticamente. Aquilino Ribeiro é um tipo de romancista que tem a sua heterodoxia, nomeadamente por todo o lado erótico, carnal dos seus romances, marcadamente regionalista, portanto com um alcance também, de certo modo, limitado, e Raul Brandão é um grande, um imenso nome que escapa completamente desta estética naturalista republicana, sem por isso deixar de ser republicano e praticante, e não tinha dúvidas nenhumas no que dizia respeito à superioridade do regime político republicano sobre o regime mais, embora muito querido, como vemos nas suas memórias. Está terminada a primeira parte da caracterização do paradigma cultural republicano e agora gostaria de uma forma muito sintética, abordar as várias correntes, tendências, movimentos que vão surgindo após a implantação da República. Com esta nota prévia, o triunfo político da República em 1910, se por um lado é a expressão e a consequência de um certo triunfo intelectual nos anos 90 e nos anos 10 deste paradigma cultural, imensamente propagado das mais diferentes maneiras, marca ao mesmo tempo o início de uma profunda contestação a este mesmo paradigma cultural, sintetizando de uma forma um tanto provocatória e porventura excessiva, a República, ao mesmo tempo que triunfa politicamente, em 1910, começa a ser derrotada culturalmente. E isto é algo muito curioso de analisar e sobre o qual é preciso também refletir. Um triunfo político desencadeia, de certa maneira, uma derrota cultural. Vejamos, antes de mais, o primeiro grande movimento cultural do pós-5 de outubro, que é, sem dúvida, a Renascença Portuguesa e a sua filosofia salvadista. É um movimento que se cria através de um núcleo de intelectuais profundamente republicanos. Nenhum deles, os seus principais mentores, pôs alguma vez em causa o seu credo republicano. Charles de Santos, Seixas Pascoais, Leonardo Coimbra, os três grandes nomes da Renascença Portuguesa, sempre afirmaram o seu credo republicano. Ora, a filosofia saudosista é também ela, apesar de tudo, uma filosofia de otimismo profético da história e do papel de Portugal no mundo. Não é uma filosofia depressiva, como aparentemente o seu nome poderia sugerir. Para Teixeira Pascoais, o 5 de outubro é o primeiro sinal da terceira fase da saudade. Depois de uma fase inconsciente ativa presente nos descobrimentos, depois da fase consciente contemplativa que vai do século XVII até ao princípio do século XX, a República inauguraria a fase consciente ativa da saudade. Competia a criar uma arte e uma cultura portuguesas que afirmassem Portugal no mundo, embora sem enjeitar o progresso material. Isto é mais cheio que uma
já no âmbito da polémica com o Sérgio, para que não fosse confundido com um retrógrado conservador pré-moderno. E assim também se distinguindo do integralismo lusitano, que é uma utopia regressiva. Mas o que é curioso é que os nossos saudistas também eles começam por um diagnóstico dos males do português. A famosa doença da vontade, que para eles também é fruto da educação jesuítica, segundo, pelo menos, já Gonçalo. E também eles propõem uma terapêutica que assenta na obra educativa das elites artísticas e intelectuais, através de um impulso afetivo da saudade, com o desejo do futuro, com o espírito lusitano criador, revelador do heroísmo e da beleza da raça. Ora, esta filosofia da saudade começou, como sabemos, a contestação profunda de Raul Proença e de António Sérgio, uma contestação feita a dois níveis. No que diz respeito, por um lado, à essência mesmo desta filosofia, que não passa por Sérgio um conjunto de elucubrações metafísicas, poéticas, místicas, sem qualquer fundamentação da realidade. Mas o que não é muito sublinhado é que há um outro veio da contestação de Sérgio Proença à filosofia da saudade que tem a ver com o facto de ele achar que erigir a saudade e o saudosismo como aspecto de filosofia oficial do grupo da Renascença Portuguesa era profundamente redutor. Ou seja, acabava por prejudicar o outro grande objetivo da Renascença, que é o objetivo democrático, afinal de contas, educar o povo português, promovê-lo culturalmente. Quando o Pascoais acaba por promover o seu saudosismo como filosofia oficial da Renascença, está a prejudicar o seu objetivo estratégico. Está a limitar a massa do povo à Renascença Portuguesa. E a Seara Nova constitui-se em grande parte precisamente para conseguir um alargamento da base de apoio para um projeto fundamentalmente democrático, que é assim que eu vejo o projeto da Seara Nova. De facto, partir do princípio de que existe uma alma portuguesa com um perfil eterno e original que gerou a saudade, contra as más influências literárias, políticas e religiosas vindas do estrangeiro, contra a obsessão da Europa, e pretender que depois de o 5 de outubro ter operado a libertação do papado de Roma, agora havia que culturalmente operar a libertação da cultura francesa de Paris. Isto joga a um certo nível com algumas preocupações republicanas, mas põe em causa aquilo que é um dos traços fundamentais da cultura republicana, que é o seu alinhamento pela Europa produtiva do seu tempo. O seu alinhamento por uma cultura de progresso, de progresso económico. E, portanto, está um choque frontal entre Pascoais e António Sérgio. Por mais sedutora que seja esta construção pascoalina de uma síntese unidade de tudo o que existe por via do saudosismo, a síntese entre o espiritualismo cristão e o naturalismo pagão, entre o etno-semita e o etno-variano, entre o desejo com dor e o desejo com alegria, entre a esperança do futuro e a lembrança do passado, o sangue espiritual da raça, a personalidade interna da raça, tudo isto faz sorrir uma personalidade eminentemente racionalista como Sérgio, mas não deixa também de ser alvo de críticas de outros menos racionalistas, como o próprio Proença, que vitalista, embora não alinha neste tipo de elucubrações. Mas há, apesar de tudo, e no contexto deste seminário e da questão religiosa, e eu aqui vou fazendo algumas ligações com a questão religiosa, que é uma questão importante ao longo de todo este seminário, conjunto de seminários, Pascoais apresenta também uma proposta muito curiosa sobre a Igreja Lusitana, e que é pouco lembrada, pouco vista, pouco recordada hoje em dia.
É curioso que ele, na sequência deste nacionalismo místico-poético da alma portuguesa, propõe coerentemente uma reforma da Igreja, da nossa Igreja, através da fundação de uma Igreja Lusitana, na base que o povo português é um povo religioso, mas não católico, por isso mesmo criou a saudade, e conviria a mencionar à República de Portugal não a separação das igrejas do Estado, mas a separação de Roma, podendo talvez eliminar-se o alto clero, que foi quase sempre uma norma estrangeira da nossa pátria, à semelhança dos políticos. É necessária a fundação definitiva da Igreja Lusitana, devendo ela ficar integrada no Estado e por ele superiormente dirigida, sendo o Estado apresentado, é claro, com autênticos portugueses de inteligência e de coração. Portanto, o projeto político de Pascoais passa muito por esta Igreja Lusitana, juntamente com a organização municipalista do país. Só que a Renascença Portuguesa não é só o São Francisco. A Renascença Portuguesa é o tal projeto democrático que Sérgio sintetizou muito bem quando lembrou que o motivo principal da fundação da Renascença tinha sido a de operar uma revolução cultural na pátria portuguesa por via de uma larga ação educadora, através da criação de jardim-escolas, escolas oficinas, universidades populares, revistas, conferências, etc. E já em conclusão, na carta que se dirige a uma Provença em 1911 para a Constituição da Renascença, falava da necessidade de uma escola de intelectuais e artistas com uma ação social orientadora e educativa isenta de faccionismos políticos. Só que esta tensão entre saudosismo e propósito mais democrático está logo presente nos dois manifestos espalhados da Renascença, o Manifesto das Seiras Pascoais, que é, no fundo, um convite à arte de ser português, de ressuscitar a pátria portuguesa, e o Manifesto de Provença, que é um convite à arte de ser europeu. A maneira da Renascença de resolver esta contradição é criar uma nova revista ao lado da área. A revista A Vida Portuguesa, dirigida por João Cortesão, que é alguém que participa simultaneamente do credo saudosista, mas que é muito mais sensível à necessidade das reformas e à tal via democrática. A Vida Portuguesa faz um inquérito à situação da sociedade portuguesa nos seus diferentes aspectos, propõe reformas a vários níveis e, portanto, estimula esse lado democrático. Simultaneamente, a criação das universidades populares, no Porto, em Coimbra, Póvoa de Varzim, Vila Real, Viseu, prolonga essa ação reformadora democrática, juntamente com as edições. A Renascença Portuguesa é verdadeiramente uma fábrica editorial. Publica mais de 200 títulos entre 1912 e 1929. E tudo isso configura um movimento cultural com receptividade, com capacidade de difusão. Foi muito bem estudado por Paulo Samuel, na sua obra sobre a Renascença portuguesa. Mas para além desta expressão poético-filosófica, poético-mística, digamos, do saudosismo, há uma expressão filosófica do saudosismo que terá também alguma importância no contexto da cultura republicana da época e que é o idealismo criacionista de Leonardo Coimbra. Por um lado, este idealismo criacionista demarca-se do racionalismo intelectualista. Vê a realidade como uma ação criadora. Pronuncia-se por uma nova teoria de conhecimento que se demarca quer do empirismo puro, quer do racionalismo kantiano, quer também do racionalismo hegeliano, que também não se identifica completamente, ao contrário que muita gente crê, com o intuicionismo bergsoniano.
Bernardo Coimbra fala de uma racionalização da intuição, da necessidade de achar a justa harmonia da intuição e da razão. O pensamento é um processo dialético de construção e criação da realidade que nos leva da mónada inferior da matéria à mónada superior da pessoa moral, Deus, logo da ciência à moral e à religião por via do amor. E considera a criação artística inseparável da realização moral. A vida moral é um grau bem mais alto da vida artística e a poesia é um maravilhoso equilíbrio entre a sensibilidade e a representação. E por último temos ainda no âmbito do saudosismo, para além da expressão poética, místico-poética, da expressão filosófico-idealista do criacionismo, a expressão dramatúrgico-metafísica próxima do simbolismo, presente na obra de um grande dramaturgo, um dos maiores dramaturgos desta época, António Patrício, que consegue operar uma síntese entre saudosismo, simbolismo e vitalismo nietzscheano, considerando que a saudade é uma contradição entre o desespero e a alegria louca, como o João e a Máscara e o fim. É uma contradição entre o amor e a morte, a contradição entre a morte e a vida, como em Pedro Clube e de Isabel. Numa postura de certo modo nihilista, procurando a síntese pascaliana, ou melhor, transformando a síntese pascaliana numa tensão dolorosa e trágica. De certo modo, esta expressão dramaturgicamente a física simbolista de António Patrício já está muito próximo daquilo que eu considero então a grande segunda grande tendência e corrente da cultura republicana desta época, que é o pessimismo trágico. O pessimismo trágico de uma Manuel Laranjeira e de um Raul Manuel Laranjeira também é um republicano formado no positivismo. Chega a ser presidente da Câmara em 1912, em Espinho, e que acaba por ser influenciado por todo o novo clima irracionalista do princípio do século XX, que começa a apanhar toda a Europa, e que define bem o seu estado de espírito nesta sua carta a Amadeu Sousa Cardoso, em 24 de dezembro de 1905. Eu sou um filho deste século de tristeza, de ansiedades impossíveis de satisfazer, de terra insumos. O espírito do homem contemporâneo voou muito alto a uma altura em que o coração humano não pode atingir. O resultado é o homem pedir e exigir que é à vida coisas que ela não pode dar. Ele parte de uma dialética da crença e da descrença. Bem sabes, crer ou não crer, eis o dilema, o segredo de viver ou de morrer, para uma ideia do destino de fatalidade, em que a vida dá vontade de morrer, o desejo de viver já não tem armas e a vida dá vontade de morrer, em que se vive para o nada, em tudo veja a morte, e assim, ao ver que a vida já vem morta, provavelmente, logo ao surgir, começa a compreender como a vida se vive inutilmente. Claro, isto desemboca no suicídio. Em 1912, há aqui uma contradição extraordinária entre um homem republicano formado naquele paradigma cultural que há pouco descrevi e que chega ao fim da vida convicto de que, afinal, aquilo não conduz a nada e que a vida não vale a pena viver. Isto depois de ter ensaiado, antes, a resposta esteticista e elitista do homem gênio criador sobre a influência nietzscheana. Mas, sem dúvida, o grande representante desta corrente do pessimismo trágico é Raul Brandão. Raul Brandão, que nas suas memórias define assim o momento presente, isto é 1910, no ano da importação da República. A vida antiga tinha raízes, talvez a vida futura as venha a ter. A nossa época é horrível porque já não queremos e não queremos ainda. O passado desapareceu
do futuro nem alicerces existem, e aqui estamos, nós, sem teto, entre ruínas, à espera. Sou um parágrafo admirável das suas memórias e que tem tudo a ver depois com a matemática que ele vai desenvolver no seu grande romance, o Hugo, de 1917. Aí o espanto surge como a consciência do absurdo da existência, da qual, não obstante, irrompem intermitentemente jatos de sonho. O sonho é visto como a impossibilidade de invasão face à tristeza e miserabilidade de uma existência sem perspectiva. A verdade, descreve ele, a verdade amarga e única é esta, é que na vida é preciso sonhar para não se morrer trazido. Tantos são os pontapés que a gente leva na alma em outra parte. E depois há aquela célebre reflexão do Urgus sobre a existência de Deus. Se Deus existe, se a vida se reduzisse só a isto, seria uma vida abjeta. Dentro de mim, tudo me fala numa lei, numa lógica, numa razão de ser, num sentido. Mas se Deus não existe, sou nada no infinito, estou só neste absurdo que me impede e esmaga. Só contei contigo, meu Deus, e agora quero crer e não posso crer. Estou aqui de fonte do espanto e sinto-me perdido na vastidão infinita. Tudo o que disse, disse-o diante do vácuo. Tudo o que sofri, sofri-o diante do vácuo. Todo o meu desespero, a minha dor, a renúncia, os postos do Calvário, diante do vácuo. Como estamos longe daquele paradigma cultural republicano definido antes de 1910. Eu chamo a vossa atenção para, por falta de Brandão, para um estudo verdadeiramente exemplar, mais uma vez do professor Fernando Católico, incerto no colóquio promovido pelo Centro Regional da Universidade Católica, no Porto, em 1999, publicado em 2000. Aliás, o Centro Regional do Porto da Universidade Católica, convém que seja feito, deu-nos dois excelentes colóquios, um sobre o Romão e outro sobre o Guerra José. E publicou as respectivas atas que são verdadeiramente do melhor que se escreveu, está ali do melhor que se escreveu, quer sobre Guerra José, quer sobre o Romão. Foi um excelente serviço prestado à cultura portuguesa. E nessa publicação que ele apresentou no Centro Regional do Porto, da Universidade Católica, eu já estou quase a concluir a minha primeira aula. Não resisto, apesar de tudo, a chamar a atenção para algumas ideias, alguns comentários que a Droga faz a propósito de João Brandão e da ideia de Deus em João Brandão. Brandão, diz ele, afinal, podia razão daquela melhoria para quem, se Deus foi morto pelo homem, seria uma catástrofe definitiva dar-lhe o último golpe de misericórdia. Ao contrário, a grande tarefa do futuro seria ressuscitá-lo. Sem isso, a humanidade morreria às mãos do seu próprio crime. Se Deus existe, eu sou um homem. Se Deus não existe, eu sou outro homem completamente diferente. Ou seja, Brandão vai, no fundo, procurar ressuscitar Deus na sua obra e na sua reflexão. Um Deus pessoal, um Deus que não se confunde com o Deus do deísmo, nem com o Deus espírita a Hegel. Insurge sempre contra a concepção de um Deus força que, pela negação de tudo, destrói e caminha. Esse Deus não lhe é nada. É o amor intelectual de Deus que ele procura num Deus cordial, que, como em Pascal, só podia ser o Deus de Jesus Cristo, o Deus vivo e o Deus dos vivos. Isto numa concepção
panpsiquista do universo, mais do que panteísta. E que leva a uma posição cristocêntrica, em que Cristo aparece como o Redentor humano universal e baseada, afinal de contas, também numa concepção filosófica que aceitua os limites do racionalismo. Como, por exemplo, nesta expressão, nestas palavras de uma personagem sua, a razão, só a razão fria é que eles admitem, e a intuição, não. Pois não é como se um homem que servisse apenas numa das mãos teve duas, não será incompleto tudo quando fizermos apenas com uma parte da nossa alma. E considerando que não basta responder à pergunta do como, é preciso responder à pergunta do porquê e do para quê. Fazendo a ligação à questão religiosa, aliás, é o título da comunicação religiosa, é a Brandão e a questão religiosa, também Brandão tem uma posição completamente heterodoxa como republicano relativamente à questão religiosa. Ele, aliás, começa por fazer uma curiosa reflexão sobre Afonso Costa nas suas memórias, em que marca a sua diferença em relação aos homens que não creem em Deus, considerando que isso é uma falha tremenda, porque ele tem necessidade da presença do sagrado. Por acaso agora não consigo encontrar essa página. Está aqui um longo quadro confuso. Aqui. Sobre Afonso Costa, Brandão escreveu nas suas memórias: eu tenho sempre medo dos homens que não querem Deus para ficarem mais à vontade no mundo. É certo que tenho conhecido alguns seres extraordinários sem Deus nem religião, mas esses tipos excepcionais têm Deus dentro, quer queiram, quer não queiram, e às vezes mais luminoso dos que andam sempre a falar dele, como se Deus fosse uma coisa de trazer de cá. De facto, Brandão está na linhagem de Fraterno Quental, Guerra Junqueiro, Gomes Leão, Teixeira Pascoal, quando acentua a necessidade da presença do sagrado na vida pessoal e coletiva dos homens. Afasta-se do ateísmo e do romanticismo, não se contenta com uma moral social baseada na autossuficiência imanentista, repudia uma simples religião da humanidade, não se contenta com a religião da pátria, acaba por defender o sistema concordatário, porque segundo ele é aquele que salvaguarda melhor o papel social e simbólico da Igreja, bem como a vocação metafísica e religiosa da moda. O seu propósito qual é? É cristianizar a Igreja. Sinteticamente. O cristianismo vai morrer no mundo para renascer só a alma, afirma ele. O homem há de ser livre e crente. Isto não vejo em 1912. Acentua a importância do simbólico, do ritualismo religioso. Aí há uma diferença entre ele e Sampaio Gomes, não há dúvida. Brandão é favorável à própria oração como algo que, uma forma de comunicação entre Deus e os humildes dos povos. Fala da importância do ensino religioso na escola. Um ensino em que se fala do Deus vivo. No fundo, o que ele pretende é um cristianismo despido das deturpações ultramontanas e clericais, um cristianismo visto como um caminho de redenção da precariedade da condição humana. Portanto, também a posição do Leonardo Coimbra. E no fundo, um caminho traçado também por Guerra Junqueiro, quando, numa frase célebre, nos falava que era necessário roubar Cristo à Igreja, roubar o golpe ao Vaticano, roubar o Evangelho ao Silão. Esta afirmação de Guerra Junqueiro é realmente paradigmática, determinado cristianismo metafísico, em que toda esta linha republicana muda. E no fundo,
como diz a guerra dos judeus, só destruiremos as religiões com uma nova religião, os deuses morrem, mas os deuses é eterno. Bom, passo então para a terceira corrente importante no âmbito da República pós-1910, que é a corrente modernista, futurista. Sobre isso vou ser muito breve, vou resumir o essencial. Para dizer que também Fernando Pessoa e Almar Mendes partem de um diagnóstico decadentista da sociedade portuguesa. O próprio Fernando Pessoa, quando define o sensacionismo, define-o como um grupo de decadentes. Os sensacionistas são antes mais decadentes, descendentes diretos dos movimentos decadentes e simbolistas. O elogio e a apoteose da força que os caracteriza é apenas aquela ânsia de sensações fortes, aquele entusiasmo excessivo pela saúde que sempre distinguiu certo aspecto dos decadentes. É isto que está na base do ultimato de Álvaro de Campos. E veja-se a caracterização do português no favor do ultimato futurista às gerações portuguesas do século XX, Almar Negreira. O português, como todos os decadentes, só conhece sentimentos passivos. A resignação, o fatalismo, a indolência, o medo do perigo, o servilismo e até a inversão. E a forma como ele termina o manifesto de coragem portugueses só vos faltam as qualidades. Mas o que é curioso é que também qualquer deles preconiza terapêuticas otimistas. É outro traço que os une e que une esta corrente, de certa maneira, a quaisquer outras. Esta visão de que para um diagnóstico decadentista há que encontrar uma terapêutica otimista. Pessoa baseia essa terapêutica otimista no papel de uma elite antiliberal, uma elite artístico-científica, baseada na sua teoria do género aristocrático e intelectual como agente reformador da sociedade. A teoria de classe e criação nietzschiana. Para ele há uma barreira entre a elite e o povo que o povo nunca conseguirá transpor. Chega a afirmar que o operário se encontrava mais próximo do macaco que do homem culto. E o seu nacionalismo místico do Quinto Império é a renovação do mito sebastianista, não porém compatível com a defesa de uma modernidade técnico-industrial, desse ponto se distingue da utopia regressiva do interior e civilização. Tudo isto fazendo da revolução estética uma espécie de metáfora da necessidade de revolucionar toda a ordem social e até a própria vida, impondo à política uma visão estética do mundo. A política é uma forma subordinada da estética. Com Almada temos também um elitismo anti-igualitário como terapeuta. Afirma é preciso violentar todo o sentimento de igualdade, mas aposta preferentemente no cosmopolitismo, não no nacionalismo místico como pessoa, ao mesmo tempo que pratica o culto dos valores nietzschianos, do amor ao perigo, da glória, da aventura, do orgulho, ou elogio da própria guerra. Há aqui, portanto, pontos comuns nestas várias correntes, a convergência no diagnóstico cadentista, mas também a confiança otimista das elites intelectuais e nos seus instrumentos de ação. Mas tudo mais é diverso. Uns democratas, outros autoritários, uns apostando nos valores republicanos liberais, outros nos valores nietzschianos. Seja como for, o que penso é que a corrente futurista é, destas correntes, aquela que claramente ataca mais do mundo cultural republicano. Há ali outra coisa que está em gestação, que já tem muito pouco a ver com o mundo cultural republicano. Bom, e resta a última corrente, a corrente ceareira. A corrente ceareira cujos principais aspectos eu sintetizei num trabalho que apresentei no colóquio para que origem aquele livro Vistas, Ideias e Doutrinas, publicado em 2003, com um conjunto de intervenções sobre as baixas revistas culturais nesta época.
Eu depois deixarei uma biografia para juntar depois à publicação, mas é importante sobre isto afirmar também o seguinte: não existe uma filosofia oficial da Tiana. Os cearenses não quiseram cometer o mesmo erro que Pascoais cometeu com a nascença portuguesa, que foi impor-lhe uma filosofia oficial. Eles foram os primeiros a criticar esse erro estratégico de Pascoais, não iam, obviamente, cometer o mesmo erro com o grupo da Tiana Nova e com o Vito da Tiana Nova. A Tiana Nova agrupa personalidades tão distintas como o Mendes, a Sérgio, mas também a Raul Bandão, que está nos antípodas muito da filosofia oficial republicana. E o que existe é uma estratégia comum e um propósito democrático comum, afinal de contas. E para não perder, eu vou resumir a orientação fiéria brevemente. A Tiana Nova assume-se não como expressão de ordem de uma corrente estética, ou mesmo de uma corrente de natureza simplesmente doutrinária e cultural, mas como expressão de ordem de um grupo de intelectuais políticos dotados de um pensamento estratégico de intervenção política suprapartidária na sociedade portuguesa, com vista a superar a crise mental, ideológica, política e económica do regime liberal republicano em vigor. Portanto, a revista é indissociável de um grupo que se considera a si próprio como uma elite intelectual dinamizadora do movimento da renovação de toda a elite intelectual portuguesa e de criação de uma opinião pública forte e consciente que se impusesse aos políticos e sem o qual seria impossível levar a cabo com eficácia as profundas reformas estruturais que o país carecia. E vai procurar desempenhar uma tripla função. Primeiro, propaganda de uma estratégia centrada na subordinação dos políticos a uma renovada elite intelectual, criadora de um plano de reformas, apoiado pela forma opinião pública. B. Função de combate doutrinário e cultural às ideologias de extrema-direita e, em menor grau, de extrema-esquerda, e às estéticas vanguardistas, em nome da superioridade intelectual e moral, uma alternativa democrática ao socialista e de uma estética subordinada a valores éticos, humanistas e naturalistas. Terceira função, crítica aos defeitos das instituições vigentes e ao comportamento dos seus dirigentes. Portanto, há aqui propósitos de natureza estratégica e de natureza política evidentes, que podem congregar nomes de personalidades tão diferentes como Sérgio e o Raul. Mas não há aqui um paradigma cultural alternativo ao antigo paradigma cultural republicano. O que há é, pela obra de reflexão filosófica de Doutor Beck e pela obra de reflexão filosófica de António Sérgio, uma contestação profunda ao paradigma positivista, tanto num como no outro, em nome de alternativas diferentes. A espiritualista, vitalista, no caso de Coenda, a racionalista crítica, no caso de Sérgio. Mas não vou ter tempo de desenvolver isto. Passo rapidamente às conclusões para dizer o seguinte. Vimos que em todas estas correntes existe um comum diagnóstico decadentista da sociedade portuguesa, uma comum terapêutica elitista operada por via de intelectuais dietistas. Há uma crítica da razão como fabricadora de conceitos abstratos universais em muitas delas, em nome da mística da saudade, da intuição criativa, em nome da angústia e do desespero, como o pessimismo trágico. Existe também agora abrangendo o conjunto da cultura republicana da Primeira República,
uma pluralidade contraditória de correntes e valores, em que temos uma tensão permanente entre o vetor patriótico nacionalista e o vetor cosmopolita internacionalista. Uma tensão permanente também entre o popular democrático e o elitista aristocrático. E, sobretudo, nota-se também a ausência de correspondência entre correntes estéticas e correntes políticas. Isso parece-me um traço interessante a sublinhar. Defensores e opositores da República podem coexistir nos mesmos campos estéticos. O conservadorismo em matéria de gosto estético não é exclusivo do campo político. E os modernistas contestam abertamente a República. Um progressista em política não é necessariamente um revolucionário na estética. Um clima de intensa conflitualidade polémica, em consequência de uma alargada liberdade de pensamento e de expressão, apesar de alguns atos de censura populares, mas que contrastará flagrantemente com o clima da repressão e censura do Estado. Por último, no ambiente global de inovação, de mobilidade e exaltação dos valores do progresso e da modernidade, é que se dá um ambiente de paralisia e estagnação imposto pelo Estado Novo. Neste ambiente de abertura à inovação, à mobilidade, para este ambiente de conflitualidade polémica, muito contribuiu precisamente a pluralidade de revistas, de grupos, capacidade de livre expressão, de livre pensamento, uma vez mais, que todos esses movimentos e revistas protagonizaram na sua época. E nesse aspecto, eu chamo a nossa atenção também para o artigo introdutório deste volume sobre as revistas de ideias e pensamento, publicado há pouco tempo, da autoria de Luís Crespo Andrade, que mostra bem como as revistas foram fundamentais para criar este novo ambiente cultural mais livre, mais criativo, mais polémico, que caracteriza a vida cultural da Primeira República. Comecei com uma caracterização do paradigma cultural republicano, terminei com uma caracterização da vida cultural da Primeira República, porque penso que abordar a cultura republicana implica estas duas dimensões. Definir um paradigma, ou melhor, três dimensões. Definir um paradigma, definir as várias linhas de contestação a esse paradigma e, por último, tentar definir uma vida cultural que se desenvolve ao abrigo desse paradigma e ao abrigo das várias linhas de contestação a esse paradigma. Terminei, finalmente,